Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o processo de vetorização no ArcGIS Pro. Bem, para isso nós vamos criar aqui um novo projeto, vou chamar aqui de projeto 04. Vamos indicar um local para salvar esse projeto. Então aqui na minha pasta projetos, ele vai criar um projeto 04. Bem, feito isso, nós vamos agora trazer a imagem que nós vamos utilizar para vetorizar sobre essa imagem. Então eu posso, por exemplo, usar aqui o painel Catalog, tá? Lembrando que se não estiver aparecendo para vocês aqui, é só vir aqui em View, Catalog, e então você vai ter a opção de navegar até a pasta aonde está a sua imagem. Então, neste caso, eu vou aqui em Computador e vou procurar, né, essa imagem na minha máquina. Vocês devem fazer o mesmo no caso de vocês, tá? Bem, essa imagem, né, você veja que ele traz aqui um ícone, né, de raster, então você clica nesse ícone, nesse arquivo, né, que é um arquivo TIFF, e traz aqui para o ArcGIS, tá? Bem, essa imagem que nós temos aqui, o primeiro passo, né, que nós precisamos sempre realizar é verificar as propriedades, né, do dado que nós estamos trabalhando. Então, aqui em Source, você tem aqui que a unidade de medida, né, é o metro, está marcando aqui. Você tem que ele é um arquivo do tipo raster, aonde que esse arquivo está armazenado na sua máquina e o nome do arquivo, né? No caso aqui em Raster Information, ele traz o número de colunas, o número de linhas, né? Que essa é uma imagem de 4 bandas, que o tamanho do pixel, né? O tamanho da célula é 0,04 metros, né? Que está marcando aqui, ou seja, 4 centímetros, né? Aproximadamente 5 centímetros, né? Isso em X e em Y, ou seja, nós temos aqui um pixel quadrado. Que esse arquivo, né, quando não está comprimido, ele tem 6 GB, então uma imagem grande, né? Que o formato é TIFF, que o tipo, né, a resolução radiométrica dessa imagem é 8 bits, né? Então 2 elevado a 8, então ele tem ali 256 tons de cinza, né, para representar aí essa imagem, né? Em cada canal, né? Então no caso aqui ele tem 4 canais, RGB e um outro canal. Bom, uma outra informação importante é aqui em Special Reference, tá? Então nós precisamos verificar sempre, pessoal, quando nós abrirmos um arquivo num SIG, as coordenadas dele. Então nesse caso nós temos uma imagem que está no sistema Sirgas 2000 e que foi projetada para o plano, né, usando aí a projeção UTM. Neste caso, no fuso 22 Sul, tá? Então, essa imagem aqui é uma imagem de uma cidade aqui chamada Indiana, tá? Então, na verdade, não é uma imagem apenas, aqui é um ortomosaico, é um conjunto de imagens que foram unificadas para se gerar essa imagem aqui que vocês estão vendo. Então, ela é uma imagem que, se eu der zoom, ela é uma imagem que nós chamamos de altíssima resolução espacial, né? Então, a gente consegue, por exemplo, ver até os muros, né, dos lotes aqui, ó. Então eu consigo visualizar, ó, exatamente, né, com muito detalhe, porque cada pixel dessa imagem ela tem 5 centímetros, tá? Então a proposta do exercício aqui é mostrar para vocês como nós fazemos a vetorização sobre essa imagem, né? Então nós queremos, de uma forma grosseira, né, de se dizer, desenhar sobre essa imagem. Então imagine que nós queremos aí restituir, né, as quadras, os lotes, as ruas. Então nós podemos usar, né, do processo de vetorização. Então o primeiro passo que nós precisamos para criar a vetorização é criar um banco de dados, né, dizer aonde que nós vamos trabalhar, onde nós vamos armazenar os dados que nós vamos vetorizar. Então aqui no nosso projeto, nós temos aqui o projeto 04,
Lembrando que quando a gente cria um projeto no ArcGIS, aqui na pastinha Folder, ele já cria um banco, né? Então, esse banco aqui ele está vazio. Então, eu vou criar aqui nesse banco uma Feature Class que eu vou chamar de Vias, tá? E essa Feature Class ela vai ser do tipo Line. E neste caso, como a minha imagem está em Sirgas 2000, UTM-22 Sul, eu vou manter esse mesmo sistema de referência para esse arquivo que eu vou criar. Eu não tenho aqui nenhum layer, né, para me inspirar e importar, de repente, a estrutura, mas eu posso aqui, ó, clicar para adicionar um campo. Então, para cada via que eu criar, eu quero adicionar um nome para ela, tá? Então, esse nome vai ser do tipo texto. Eu posso também, por exemplo, criar o sentido, né? Posso dizer, olha, vai ser uma via de mão simples, uma via de mão dupla. Então, eu posso criar aqui atributos. Quantos atributos eu achar necessário, tá? Feito isso, uma coisa importante aqui, para cada atributo que eu vou criando, aqui é o tipo de dado, tá vendo que ele já colocou como texto, mas eu poderia alterar isso aqui, ó. Poderia colocar, por exemplo, um tipo de inteiro, um inteiro longo, um número real, que double e float ambos são reais, mas com números de precisões diferentes. Pode ser um texto, pode ser uma data, tá? Então, nesse caso, eu vou manter texto. E aqui embaixo, ó, tá vendo o length? Ele deixou 255 caracteres para escrever o nome da rua. De repente, é muita coisa. Eu poderia dizer que no máximo 50, tá? O sentido aqui, ó, também um texto. Poderia colocar aqui menor, né? Poderia colocar sentido único, sentido duplo, né? Então, eu não preciso de tantos caracteres para escrever essa palavra único, duplo. Então, no caso aqui, poderia deixar no máximo 20, tá? Isso é muito importante porque, pessoal, aqui eu estou armazenando, né? Estou deixando espaço na memória para armazenar essas informações. Então, quanto maior eu deixo isso aqui, mais espaço de memória eu ocupo. Então, eu deixo o meu arquivo grande, tá? Isso não é muito interessante. Bom, então, em Next aqui, ele vai pedir o sistema de referência. Neste caso, ele já foi inteligente e verificou o sistema que está esse dado e mostrou, olha, Indiana está nesse sistema, você quer manter ou você quer alterar? Então, nós como queremos manter, né? A gente clica aqui e aí nós temos aqui só que finalizar. Bom, nós temos então um arquivo de vias que foi, se nós olharmos aqui na tabela de atributos, ele não tem nada, né? Ele só tem os campos que nós pedimos para ele. Então, nós precisamos agora começar a fazer o processo de vetorização nessa imagem, né? Então, eu vou ilustrar aqui para vocês como que nós realizamos isso. Bem, imagine que nós queremos, né, digitalizar, ou melhor dizendo, vetorizar essa via aqui. Né? Nós podemos fazer isso nessa resolução de diferentes formas, tá? Poderíamos pensar em fazer as margens da via, ou poderíamos pensar em fazer o eixo central, né? Uma linha que passa aqui aproximadamente no meio, tá? Que é o mais comum na representação aí de sistema viário. Então, como que nós fazemos para fazer essa linha aqui, representando, por exemplo, essa via aqui, tá? Então, nós vamos clicar no arquivo que nós queremos trabalhar aqui, tá? E nós vamos aqui em editar. Nós queremos fazer o quê? Nós queremos criar, né? Nós queremos criar uma feição dentro desse arquivo vias. Então, eu estou marcando aqui, né? Eu estou clicando no nome do arquivo aqui, vias, e vou dizer aqui, ó, que eu quero criar. Quando eu clico nesse botãozinho, observa que aqui embaixo, ó, ele aparece um Create Feature, tá? Então, eu preciso dizer para ele que eu quero criar nesse arquivo vias. Então, ele habilita para mim aqui as opções de criar. Lembrando, gente, que sempre que nós colocamos aqui o mouse, ó, nas feições, ele dá o nome da feição, tá? Então, aqui, por exemplo, eu quero criar uma linha. E aí, pessoal, eu preciso... veja que ele mudou, né, o ponteiro do meu mouse. Então, eu com o scroll do meu mouse, né, com aquela bolinha, eu posso aproximar, né, e posso distanciar também. Aqui em Map, né, o Explorer é o pan, então eu posso mexer aqui, eu posso ajustar a visualização, tá, da forma como eu precisar. Veja que agora o meu mouse mudou novamente. Então, se eu clicar aqui em Line, ó, ele volta, tá? Então, eu vou, por exemplo, clicar em uma posição, né? E ele pegou o primeiro ponto. E eu posso dar -1 aqui, ó,
Posso pegar o Explorer aqui. Todas as vezes que eu clicar, imagine que eu cliquei aqui e fiz errado, eu posso dar um cancelo, tá? Então, nesse caso, eu vou iniciar novamente, eu clico no primeiro ponto, posso vir aqui, ó, pegar o Explorer, mexo aqui na visualização que me interessa, e agora, olha, se eu clicar aqui novamente, ele vai trazer para mim, perdeu aqui a linha, né? Ele vai trazer aqui. Então, eu posso ir clicando aonde eu quero que ele faça a linha, né? Então, eu posso fazendo dessa maneira, tá? Se eu quiser, por exemplo, uma linha com um ponto inicial e final, eu posso fazer o quê? Eu cancelo, eu deixo aproximadamente uma visualização que seja adequada, tá? E aí, então, eu clico lá no primeiro ponto e aqui eu clico no segundo ponto, ó. Então, se eu der 2 cliques, ele fez a linha para mim. E aqui, na tabela de atributos, ele criou o primeiro elemento. Por que que o nome e o sentido estão nulos, né? Estão vazios, não tem dados? Porque nós que precisamos preencher. Então, imagine que o nome dessa rua seja Rua A, vamos chamar assim para ser mais rápido. E o sentido seja único, né? Então, ela é uma rua de mão única, vamos dizer assim, tá? Os atributos aqui é só para ilustrar, vocês podem colocar qualquer atributos que vocês quiserem, tá? Então, nesse momento, o que acontece? Eu preciso salvar isso aqui, para eu não perder essa edição. Então, aqui em Edit, tem o botão Save, olha, tá? Quando eu clico em Save, ele me pergunta, você quer salvar? Sim. Então, nesse caso, eu estou garantindo que eu estou salvando. Veja que não tem mais opção de salvar e que se eu pegar aqui o Clear para limpar a seleção, ela já não vai mais ficar azul, tá vendo aqui, ó? Se eu clicar, ela vai ficar azul novamente, ó, ela vai marcá-la no mapa, tá? Então, é sempre importante salva, tá? A edição que você fez e tira aqui a seleção. Para a gente visualizar um pouquinho melhor essa via aqui, nós podemos mexer na simbologia dela, né? Colocando aqui, deixar um pouquinho mais espessa aqui nas propriedades dela. Olha, colocando, por exemplo, aqui, ó, um vermelho, só para a gente enxergar melhor a linha que nós criamos, tá? Deixa aqui em 3, ok? Então, nós temos aqui a primeira via. Então, o processo de vetorização, ele vai funcionar dessa forma interativa. Então, imagine que agora nós queremos essa avenida aqui, tá? Essa via, por exemplo, aqui. Então, da mesma forma, a gente vai dar um zoom aqui. Nós vamos clicar em via, aqui em Create Feature, vou marcar o layer que eu preciso e vou verificar se o line aqui está ativo. Então, eu vou começar o processo ali de vetorizar. Reparem que quando eu vou chegando próximo aqui, ó, ele mesmo pega, tá vendo, ó? Via Vertex. Então, ele está fazendo o quê? Ele está pegando, fazendo com que essa nova linha, ela encontre exatamente essa aqui no vértice. Isso é uma coisa importante. E como que a gente faz para garantir que ele sempre pegue? Aqui, pessoal, em Edit, veja que no meu caso está marcado esse snapping aqui, ó, tá? Se o de vocês não tiver marcado snap, ele não pega, tá vendo, ó? Então, quando o snap está ativo, ó, que ele fica azulzinho, ele pega. Então, basta eu chegar próximo ele e clicar, sem ter a preocupação se vai pegar ou não, porque ele fez o serviço para mim, tá? Então, aqui em Snap, a opção que está marcada é os vértices e os lados, né, os segmentos, tá? Então, é sempre importante manter marcado quando a gente está desenhando aqui, tá? Então, aqui eu tenho o ponto, posso dar -1, aí eu posso, mais uma vez, se for algo que não está saindo retinho, eu posso dar vários cliques aqui, tá? Mas como aqui a gente tem praticamente linhas retas, então eu dou mais um clique e vou trazendo, né, aqui. Se eu errei, de repente eu cliquei sem querer, eu posso dar um cancela aqui, ó, tá? É claro que não precisa cancelar tudo que você desenhou, tá? Tem outras formas de fazer isso. E aí vocês vão explorando as ferramentas, tá? Mas eu quero aqui agora mostrar uma outra opção. Imagina que eu estou desenhando aqui, né? A via. Estou fazendo aqui mais um pedaço dela. Aqui mais um pedaço. Vou tentar trazer um pouquinho para cá. Deixa eu ver aqui se ele vai... Ele descartou que ele não está deixando eu trazer toda a linha, então deixa eu pegar desde o início aqui.
pegou o vértice. Imagina que eu fiz aqui uma linha inteira, tá? Só para ilustrar aqui para vocês. Como ela é bem reta aqui, essa rua, então eu vou dar um clique e eu desenho essa linha inteira aqui, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal? Quando a gente trabalha no sistema viário, cada vez que uma via encontra outra, então se eu olhar na tabela de atributos, olha só, esse elemento aqui que eu acabei de desenhar, ele é inteiro, né? Eu só tenho ponto inicial e final. Eu posso, e muitas vezes é o recomendado, que todas as vezes que a gente está mapeando uma feição, né, uma estrutura viária, o que nós fazemos? Cada encontro de via, a gente quebra essa linha. Tá? Então, eu tenho aqui esse trecho, seria um segmento de via, esse aqui seria outro, porque ele vai encontrar outra via aqui, esse aqui vai ser outro, porque vai passar uma outra via aqui. Tá? Então, imagine aqui que eu tenha, só para ilustrar, eu vou desenhar essa via aqui, para vocês verem aqui. Tá? Então, novamente, eu clico aqui no Layer, venho aqui em Create Feature, né? E eu quero, por exemplo, desenhar. Então, ele já pegou o vértice, tá vendo? Ó? Por que aqui ele pegou o Edge, desculpe, não o vértice? Porque aqui é o segmento. O vértice é aqui, ó, tá? Então, aqui no caso, ele está garantindo que ele está pegando um ponto nessa linha. Isso é muito importante, gente, porque senão você pode parecer que está pegando na linha, mas não está, tá? Então, sempre usem aqui, ó, o snap ativo, tá? Então, eu quero pegar, por exemplo, aqui e desenhar até aqui, tá? Aí eu vou fazer mais uma aqui para ilustrar. Eu quero, por exemplo, pegar aqui e desenhar até aqui. Aí eu quero, por exemplo, essa aqui agora, tá? E assim a gente vai desenhando, né? Se a gente vai vetorizando, que a gente chama, né? Posso, por exemplo, pegar aqui, essa até aqui, aí posso pegar essa até aqui, e assim a gente vai construindo. Veja que nesse caso, é sempre importante salvar, para a gente não perder. Cada vez que eu crio um elemento, ele cria uma linha para mim, tá? E aí eu tenho que depois vir aqui com a edição dos atributos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse segundo elemento que eu havia criado, ó, ele é um elemento inteiro, tá vendo? Ó? Então, imagine que você precise criar segmentos, como eu fiz aqui, ó. Esse é um segmento, esse é um segmento e assim sucessivamente. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente tem como editar, tá? Nós temos como editar esse elemento aqui para quebrar ele, né? Para fazer um split dele. Então, aqui em editar, nós selecionamos aqui, pegamos a ferramenta de seleção e marcamos o layer que nós queremos editar, né? A feição que nós queremos editar. Então, nesse caso, nós não queremos criar uma feição, nós queremos modificar. Então, essa opção ela vai abrir para mim mais uma guia aqui embaixo, ó. Então, até então a gente estava no Create, né? Agora a gente está no Modify. Veja quantas funcionalidades que o ArcGIS dá para nós. Então, aqui, cada linha dessa é uma ferramenta e nós precisamos dividir a nossa feição, né? Nesse caso, precisamos fazer um split. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir a nossa linha, o nosso polígono, aonde nós indicarmos para ele dividir. Então, eu vou marcar essa opção e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para ele, olha, eu quero que você divida essa linha aqui, que eu estou dizendo para você que é essa que eu quero que você divida, exatamente nesse vértice, ó. Tá vendo, ó? Por que ele pega o vértice? De novo, porque o meu snap aqui, ó, está marcando o vértice, tá? Se eu desmarcar isso aqui, ó, ele não pega o vértice, ó. Ele não pega o vértice, tá? Isso aqui é muito importante, pessoal. Então, eu estou dizendo para ele, olha, eu quero que você me ajude a pegar o vértice, tá? E quando você pegar aqui o vértice, eu quero que você faça essa quebra. Então, basta eu clicar aqui, ó, que ele quebrou em duas. Veja, se eu selecionar a feição, eu tenho essa parte de cá e essa parte de cá, tá? Então, eu tenho que... Ó, então, aqui, ó, eu tenho essa via. Aqui, ela precisa ser quebrada aqui, tá vendo? Ó? Por quê? Porque ela encontrou outro segmento aqui, ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar aqui em Modify, aqui em Split, e vou dizer para ele, ó, é nesse local aqui que eu preciso que você quebre, ó. Então, agora, quando eu seleciono, eu tenho essa parte e essa parte, ó. Então, aqui, eu posso usar o Explorer aqui para trazer, né, ó. Eu tenho a feição selecionada, ó. Eu tenho essa aqui já está certo, que é um segmento. Agora, essa aqui, ó, ela precisa ser quebrada aqui e aqui, tá?
Então, veja, por quê? Porque, de repente, nessa cidade, esse pedacinho aqui é mão dupla, mas aqui vira mão única, tá? Então, isso é muito dependente do dado que você está trabalhando, tá bom? Então, o processo é esse, pessoal. Você vai sempre dizer aonde você quer que ele quebra. Então, nesse caso, ele foi, ó, só virou um pedacinho aqui, ó, tá? E o engraçado é que lá na tabela de atributos, gente, ele foi criando os elementos, ó. Então, ó, essa aqui foi a primeira que a gente fez, né, ó. Depois, aquela enorme, né? Nós estamos quebrando ela, então, essa 2 é esse pedaço. Depois, essa aqui. E cada segmento virou um pedaço, uma linha na tabela de atributos, né? Ó, se a gente olhar aqui, ó, aquele que a gente acabou de fazer, ó, né? Ó, essa última aqui é aquele pedacinho, tá vendo? Então, o que estava uma única linha na tabela de atributos, ele vai criando feições à medida que a gente vai dividindo, tá? Então, é muito importante salvar, tá? Esses elementos que você vai editar, e aí você vai fazendo o que você precisa até você quebrar aqui, no caso, todos os segmentos, tá? Às vezes, é mais fácil você desenhar o segmento todo e você ir fazendo esse split do que você ficar desenhando pedaço por pedaço, tá? Principalmente aqui que você tem uma regularidade